Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Gabriela Alencar. Eu tirei 1000 na redação do Enem em 2019 e passei em Medicina na ESC, essa faculdade pública daqui de Brasília, pra quem não conhece. Eu vim aqui, fazer um vídeo pra falar com vocês sobre a redação do Enem 2020. Cara, eu estou apaixonada. Palmas para o MEC. Até que enfim, uma coisa certa, né, meus amores? Que é falar sobre um tema super relevante para a sociedade brasileira e para o mundo também, principalmente em face da pandemia pela qual nós estamos passando. O tema, para quem não viu, foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Bom, eu particularmente amei muito o tema. Quem me segue lá no Insta viu minha reação, porque eu tava esperando por um tema de saúde mental há muito tempo e essa, inclusive, foi uma aposta minha que eu tinha colocado no e-book 20 modelos de redação. Eu vendi bem assim antes do Enem pra galera realmente estudar todos os temas quentes e esse tema estava lá. Doenças da mente, como lidar humanamente com esse problema. Inclusive, recebi muitos directs, tô muito feliz mesmo, de pessoas que leram a minha redação indo pro Enem e conseguiram repertório e argumentação, lembraram pra usar lá na hora da redação. Então, gente, eu vim aqui comentar com vocês algumas coisas que vocês poderiam ter dito sobre o tema, argumentos, repertórios e também abordar uma coisa muito importante mesmo, que são os eixos temáticos do tema inteiro. Porque eu vi muita gente falando só sobre saúde mental ou só sobre doença mental e você precisava ter falado de estigma, tá? Teve gente que não sabia o que era estigma, teve gente que confundiu estigma com preconceito, discriminação, enfim. Eu particularmente acredito que por ser uma palavra assim um pouco estranha mesmo, não é uma palavra cujo significado todo mundo saiba assim a fundo, né, de fato. Então, eu imagino que durante a correção eles vão se atentar bastante à argumentação que leva em conta 3 fatores que eu vi nos textos motivadores que eu achei tudo, que foram falta de informação, tratamento precário e o preconceito gerado pelo fato de que esse tema, saúde mental e doenças mentais, é um tabu muito grande. Bom, de cara, eu já lembrei de um assunto que eu falei demais da conta nessa última semana, que foi repertório-chave. E entre os repertórios-chave, que eu dei muitas dicas lá no meu Insta, eu coloquei Vidas Secas e a Constituição. O artigo 196, que versa sobre o direito à saúde, mais especificamente. Também o artigo 6º fala sobre isso, é um direito social. Tem a Lei 8080, a Lei Orgânica do SUS, também conhecida assim, que fala sobre a questão da promoção à saúde. Você poderia ter usado isso como uma forma de, tanto de argumentação, quanto na sua conclusão também seria interessante colocar a Lei Orgânica que rege o SUS, como um detalhamento, por exemplo. Como, por exemplo, não existe, mas foi. Bom, vamos lá então, que eu vou falar mais com vocês sobre a redação em si. Aqui, gente, o INEP trouxe 3 textos motivadores. Eu achei pouco, mas ultimamente eles têm feito isso, Tem um que é muito pertinente, que é esse aqui, é um gráfico. Na verdade, é um infográfico, que eles mostram sobre o Brasil, falando sobre a quantidade de brasileiros que têm depressão, e outros números também, dados estatísticos relativos a valor de perda econômica por causa dessa doença mental. E eu achei isso muito pertinente. Eu acredito que seria muito interessante você abordar a perspectiva da depressão na sociedade brasileira. Inclusive, teve gente abordando o Guy Debord, se não me engano, fala assim, a sociedade do espetáculo, porque tinha um texto também que falava sobre a questão das redes sociais, que na internet a galera, assim, faz tudo pra provar uma vida perfeita, só que fora dos holofotes da internet, a gente vê que os transtornos mentais, eles são muito reais, eles são, assim, parte mesmo da realidade brasileira, configurando uma problemática, um problema de saúde pública. Então isso também seria outra forma legal de você abordar o tema, pelo viés da saúde pública mesmo. E o primeiro texto, ele fala sobre saúde mental e doença mental, demonstrando que falar de saúde mental não necessariamente tem a ver com doenças, por exemplo, ansiedade, depressão, esquizofrenia, bipolaridade, mas tem a ver com gestão das emoções também. E isso é muito legal, porque eu falei bastante, quem foi meu aluno viu, eu falei sobre o Augusto Cury, porque ele é um psiquiatra e psicólogo, um dos best-sellers do Brasil, e ele fala sobre gestão das emoções em vários de seus livros, e eu acho isso muito pertinente porque esse tema de saúde mental vira um tabu justamente porque falta abordar toda essa perspectiva de o que é saúde mental. Não é só, por exemplo, depressão, não é só, por exemplo, transtornos esquizoides, Trata-se também de conseguir gerenciar suas emoções em um cotidiano muito louco, onde tudo é muito corrido, onde você precisa ter tempo para fazer todas as coisas e ainda mostrar uma vida perfeita nas redes sociais, enfim.
Tudo isso se trata de conseguir gerenciar a tristeza, gerenciar sentimentos de solidão, por exemplo, e conseguir equilibrar isso com as alegrias, né, da vida. Eu achei esse texto, assim, maravilhoso, porque vocês sabem, né, gente, assim, que meu coração está muito lá na psiquiatria, então eu amei mesmo, e eu achei isso aqui muito legal, muito legal. Eu acho que seria, assim, sensacional você abordar na sua redação a perspectiva de gerenciamento, gestão das emoções, citando até mesmo Augusto Cury, e alguns dos meus seguidores citaram, eu fiquei muito, muito feliz mesmo. O tema, qual é a questão aqui dos eixos temáticos? Tinham 3, né, que eram estigma, doenças mentais e sociedade brasileira. Então assim, mas eu não falei muito de sociedade brasileira, será que eu vou perder ponto? Olha, depende. Pode ser que a sua contextualização tenha ficado clara, mesmo que você não tenha falado com essas palavras, da sociedade brasileira, ok? Assim, o que eu acho que, na verdade, seria mais pertinente era não esquecer da palavra-chave, que é estigma. Então, seria muito importante você, ao longo dos seus desenvolvimentos, falar sobre a estigmatização que as pessoas com doença mental sofrem, né? Estigma aqui no texto, ele é tratado como marcas ou cicatrizes deixadas por feridas, né? Tem um texto de apoio que fala sobre isso. Então, basicamente, gente, o que é um estigma? Um estigma é como se fosse, assim, grupos sociais que são meio que estereotipados pelo que eles vivem, sofrem ou pelo que eles demonstram. Então isso seria um estigma, seria como uma marca mesmo que fica sobre aquele grupo. E os doentes mentais, né, enfermos mentais, enfim, pessoas que sofrem de transtornos psíquicos, elas realmente sofrem essa estigmatização. E eu pensei muito em 2 argumentos aqui que são bem interessantes. Em primeiro lugar, por causa do preconceito coletivo mesmo, que tem uma herança histórica, inclusive, né? Porque a gente vê que desde assim, a Idade Média, com o pensamento cristão, com a dominação ideológica da Igreja Católica mesmo, o corpo foi muito demonizado. Então, nessa perspectiva, a gente percebe que doenças mentais se tornaram não como uma doença, né? Mas se tornaram um fator de demonização mesmo, de exclusão daquilo que era diferente, né? Aqui entra uma coisa bem legal, a história da loucura do Michel Foucault, porque ele aborda isso, né? Eu não sei se vocês conhecem essa obra dele, mas muitos seguidores meus também citaram a história da loucura. Eu achei isso muito legal, porque é um repertório muito pertinente, ele é totalmente produtivo, porque ele tem total relação com o tema e com a sua argumentação, obviamente. Porque nessa obra, o Michel Foucault, ele fala sobre a questão da perspectiva histórica, né? Principalmente da época medieval, em que havia aquela nau dos loucos, que levavam pessoas consideradas loucas para cidades distantes, ou prendiam em leprosários que acabaram virando os manicômios. Dentro disso, você poderia argumentar, por exemplo, a perspectiva das políticas hospitalocêntricas, manicomiais, né? Que estiveram muito em voga no século passado e foram transformadas, mudadas, enfim, tornaram-se retrógradas pela participação de alguns psiquiatras no Brasil, que foram responsáveis, não assim totalmente, né, mas foram significativos para a reforma psiquiátrica. Exemplo, Nise da Silveira, e aqui tem aquele filme, né, Nise, não me lembro agora o nome, mas o filme é perfeito. Quem nunca assistiu, assista, cara. Chega a arrepio de pensar, gente, sério. Porque é um filme, assim, muito sensível, em que mostra a psiquiatria no século passado como uma forma, assim, não uma forma terapêutica, não havia esse zelo médico-terapêutico, havia um tratamento punitivo ao doente mental, como se ele precisasse ser animalizado por causa da doença dele, certo? Então isso também seria um argumento, assim, fantástico, muito bom mesmo. E também pensei aqui em outro argumento, que seria a questão das políticas públicas mesmo. E aqui você já poderia fazer um link também com o contexto histórico, né, das reformas psiquiátricas, também com esse contexto histórico do preconceito, mas de forma, assim, pontual. As políticas públicas no Brasil, de fato, elas têm avançado, porque voltou essa lógica manicomial, essa lógica hospitalocêntrica. E a gente sabe, assim, a gente da área da saúde, né, aquelas, né, tô indo pro terceiro semestre, mas já tô me achando, né? Mas assim, a gente realmente estuda que a principal maneira, a melhor maneira de você cuidar de um doente mental, assim como de todas as doenças, tá, gente? Porque doença mental é doença, ok? É realmente, assim, ter uma perspectiva de integralidade da saúde. Então é você olhar o social, o emocional, o físico, tá? É você olhar o ser humano como um todo, não vê-lo como um doente, mas é uma pessoa que tem uma doença. Então você vai cuidar de todas as áreas da vida dela, de forma que ela melhore, de forma que ela possa ser reinserida à sociedade, não excluída e não rechaçada, sabe, da vida social.
Então assim, eu amei esse tema, amei mesmo. E eu vim falar aqui um pouquinho sobre o que você poderia dizer na sua redação. Se você disse essas coisas, me fala aqui nos comentários, porque eu quero ver, tá? Quero ver quem mais assim pensou igual a mim. E me fala também se você usou coisas novas ou diferentes, porque eu vi muita gente citando argumentos e repertórios que eu nunca havia pensado mesmo. Então coloca aqui nos comentários que eu quero ver, tá? Me segue lá no meu Insta, Gabi Alencar, que eu estou dando muitas dicas lá, e nesta semana eu vou fazer alguns conteúdos também, algumas lives sobre o dia de exatas, tá? Pra você mandar bem e pra você, enfim, sair da prova sentindo que você fez o que realmente dava pra ser feito. Beijos, a gente se encontra em um próximo vídeo e se inscreve no canal, vamos bater 2.000, gente? Será que a gente consegue?